Geralmente, a disciplina, a organização e a liberdade são três palavras que não costumamos vê-las juntas, compondo um texto harmonioso. A começar que, para a maioria das pessoas, liberdade e disciplina são conceitos totalmente excludentes. Quem não se lembra da mãe chamando para arrumar a cama, os livros, o quarto, nosso guarda-roupa, a mesa após o jantar, a cozinha, etc. Na nossa interpretação imatura, ouvir o chamado da mãe e atendê-la em seus anseios sempre implicava numa sensação de perda de nossa liberdade de brincar um pouco mais. Ainda assim, quando não cumpríamos de imediato ao chamado, ou demorávamos a executar as tarefas, as consequências poderiam custar a suspensão de mesada, as saídas de finais de semana, ou o presente prometido poderia demorar muito mais tempo para chegar às nossas mãos. Na fase da adolescência e juventude, o chamado da mãe vai sendo substituído pelos professores, os chefes ou líderes dos trabalhos que vamos assumindo e experienciando nos espaços sociais em que vamos convivendo. A necessidade de respeitar a etiqueta, atender os pedidos de um professor ou um chefe, manter os ambientes limpos e organizados, isso tudo consiste em regras de conduta exigidas de uma pessoa amadurecida. Infligir essa disciplina vai nos etiquetando socialmente ao ponto de se constituir um elemento da nossa personalidade. Em outras palavras, passamos a ser conhecidos pela nossa falta de organização, de respeito, de disciplina, etc. Diante disso, o que se entende por liberdade pessoal vai ficando comprometido. Afinal de contas, não podemos agir de qualquer jeito. Vale lembrar que o conceito de liberdade compreendido pela visão mediana da sociedade vai estar ligado à ausência ou quebra de todos os tipos de regras. Ou seja, se entende que a liberdade é a ausência de regras. Mas o que é disciplina, organização e liberdade? Segundo alguns autores, a disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Já do ponto de vista social, a disciplina ainda representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa que cumpre as ordens e os acordos existentes na sociedade. A disciplina pode ser entendida também como a qualidade de seguir com firmeza, apesar das circunstâncias adversas. O termo pode ser aplicado a vários campos, sempre se referindo a um tipo de atitude no que se diz respeito ao seguimento de um plano ou agenda. A disciplina é importante em várias circunstâncias da existência, à medida que garante a execução de metas e objetivos. Para o escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella, a disciplina é a organização para a liberdade. Organização é uma palavra originada do grego organon, que significa instrumento, utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha. Sendo assim, a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Por fim, segundo alguns dicionários, a liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de nada e nem de ninguém. Entretanto, uma visão filosófica pode nos ajudar a compreender o sentido original do termo liberdade, tão exaurido ao longo da nossa história. Segundo o filósofo e escritor Sri Ram, a liberdade para existir necessita previamente do compromisso, ou seja, liberdade e compromisso são as chaves para viver uma vida mais harmônica e de atitudes mais conscientes frente às adversidades que nos cercam. Resgatar esses conceitos compreendendo que não são excludentes pode nos ensinar a integrá-los em nossa vida. Diante do panorama apresentado anteriormente, os conceitos de disciplina, organização e liberdade não estão tão separados quanto imaginamos. Há entre si uma interação quase simbiótica que os relacionam harmonicamente em todos os campos da vida de um indivíduo. E quanto mais cedo percebemos essa relação, melhor para podermos viver a verdadeira liberdade que tanto sonhamos. A organização das ideias, por exemplo, facilita uma mente clara, limpa e saudável. Um ambiente organizado, seja uma mesa de trabalho, uma casa ou uma planilha de Excel, facilita e potencializa o seu uso. E a organização sempre florescerá no seio da disciplina, que
que é uma virtude importante para se manter a regularidade das coisas de forma harmônica. O que seria do pôr do sol que encanta todos nós por longos séculos se não houvesse a regularidade de pontualmente banhar com seus raios a aurora? Hoje em dia, esse termo está muito contaminado, pois tendemos a associar a disciplina com o autoritarismo e a rigidez, e isso nos impossibilita de ver a grandeza e beleza que existe na ordem. Todo o universo está imaculadamente ordenado. O Sol, as estrelas, os planetas, os animais, os vegetais. Tudo cumpre com o seu papel, cumpre com aquilo que a natureza espera de cada um deles. Quando entendermos isso, poderemos então falar em liberdade plena, a liberdade que cabe ao ser humano de descobrir qual é o seu papel na vida e se dedicar a ele com todas as suas energias. Como diz uma antiga frase, livre é aquele que livremente obedece ao que naturalmente sucede. Então, que possamos compreender essas leis que regem a natureza, para obedecê-las e sermos verdadeiramente livres.